Na nossa entrevista de hoje no Bom Dia Amazônia, vamos falar sobre obesidade, que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Saiba agora que problemas de saúde quem está acima do peso pode ter e como diminuir os riscos. Aqui no estúdio para conversar sobre o tema, o Dr. César Pena, que é endocrinologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar nossa conversa, doutor, falando sobre do início, por exemplo. A partir de quando? Desde quando é bom começar a cuidar para não se tornar um adulto obeso, por exemplo? É na fase da infância, adolescência? Como seria o ideal para a gente? Hoje a obesidade é epidemia, né? Ela afeta mais da metade dos lares nossos. E antes a gente tinha esses casos de excesso de peso só a partir dos 19 anos, né? Que era mais comum. Só que na última pesquisa do Ministério viu que a partir dos 5 anos de idade já vem o excesso de peso, né? A nossa população, praticamente mais da metade, está acima do peso. E a pessoa começa a perceber quando Na nossa entrevista de hoje no Bom Dia Amazônia, vamos falar sobre obesidade, que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Saiba agora que problemas de saúde quem está acima do peso pode ter e como diminuir os riscos. Aqui no estúdio para conversar sobre o tema, o Dr. César Pena, que é endocrinologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar nossa conversa, doutor, falando sobre do início, por exemplo. A partir de quando? Desde quando é bom começar a cuidar para não se tornar um adulto obeso, por exemplo? É na fase da infância, adolescência? Como seria o ideal para a gente? Hoje a obesidade é epidemia, né? Ela afeta mais da metade dos lares nossos. E antes a gente tinha esses casos de excesso de peso só a partir dos 19 anos, né? Que era mais comum. Só que na última pesquisa do Ministério viu que a partir dos 5 anos de idade já vem o excesso de peso, né? A nossa população, praticamente mais da metade, está acima do peso. E a pessoa começa a perceber quando tem um ganho anual em torno de meio quilo a 1 quilo por ano. Quando você começa a se pesar e perceber que você está aumentando o peso, aquele é o sinal de alerta. Alguma coisa do teu dia, alguma coisa do teu estilo de vida está errado. E aquele ganho de peso que você vem ganhando ao longo dos anos, ele sim, se você não fizer nada para controlar, ele vai te levar a uma obesidade. Você falou agora há pouco, então, que as pessoas estão cada vez mais cedo sendo obesas. Você falou sobre crianças de 5 anos. Então, é importante que os pais observem a alimentação da infância já, então, doutor? Isso. Essa alimentação da infância é muito importante. Existem pesquisas feitas nos Estados Unidos que dizem que uma criança que assiste, em média, semanal, 28 horas de TV, que é no caso deles, né? Ele assiste em torno de 1.000 anúncios de alimentos industrializados ricos em açúcar e gordura, enquanto os alimentos saudáveis, ele assiste em torno de 2 a 3 anos. Então, é importante que os pais observem a alimentação da infância já, então, doutor? Isso. Essa alimentação da infância é muito importante. Existem pesquisas feitas nos Estados Unidos que dizem que uma criança que assiste, em média, semanal, 28 horas de TV, que é no caso deles, né? Ele assiste em torno de 1.000 anúncios de alimentos industrializados ricos em açúcar e gordura, enquanto os alimentos saudáveis, ele assiste em torno de 2 a 3 propagandas. Então, assim, a criança já está sendo induzida desde pequeno através das propagandas, através do estilo de vida errado que ela vê nos adultos, a ganhar peso. E o Ministério da Saúde fez uma pesquisa no país todo, e no norte, por exemplo, 22% das crianças de 5 a 10 anos, como você falou, se ele tem um excesso de peso, que é um sobrepeso, ou se ele tem uma obesidade realmente, né? A conta é feita através do índice de massa corporal, que você, como você falou, se ele tem um excesso de peso, que é um sobrepeso, ou se ele tem uma obesidade realmente, né? A conta é feita através do índice de massa corporal, que você pega o peso e divide pela altura vezes a altura. Quando esse resultado ele dá entre 25 e 29,9, a pessoa está em sobrepeso. Quando o IMC está acima de 30, você tem uma obesidade. A obesidade, assim como as outras doenças, ela tem uma carga genética, né? Quase 40% das pessoas que estão acima de peso, elas têm predisposição genética para estar acima do peso. A predisposição genética associada ao estilo de vida, a gente costuma dizer que é a arma
é a predisposição genética e o gatilho é o estilo de vida. Então, assim, a pessoa já tem uma predisposição genética e muda o estilo de vida, aí você associa os dois fatores que fazem com que a pessoa comece a ganhar peso realmente. E esse ganho está sendo desde pequeno agora. Doutor, que problemas de saúde pode ter uma pessoa que está acima do peso, por exemplo? A obesidade, ela é caracterizada, as complicações dela são, a principal delas é o diabetes, né? O diabetes, a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão, aumento dos níveis de colesterol, que estão associados a infarto e AVC, a apneia do sono, que você pega o peso e divide pela altura vezes a altura. Quando esse resultado ele dá entre 25 e 29,9, a pessoa está em sobrepeso. Quando o IMC está acima de 30, você tem uma obesidade. A obesidade, assim como as outras doenças, ela tem uma carga genética, né? Quase 40% das pessoas que estão acima de peso, elas têm predisposição genética para estar acima do peso. A predisposição genética associada ao estilo de vida, a gente costuma dizer que a arma é a predisposição genética e o gatilho é o estilo de vida. Então, assim, a pessoa já tem uma predisposição genética e muda o estilo de vida, aí você associa os dois fatores que fazem com que a pessoa comece a ganhar peso realmente. E esse ganho está sendo desde pequeno agora. Doutor, que problemas de saúde pode ter uma pessoa que está acima do peso, por exemplo? A obesidade, ela é caracterizada, as complicações dela são, a principal delas é o diabetes, né? O diabetes, a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão, aumento dos níveis de colesterol, que estão associados a infarto e AVC, a apneia do sono, que é aquela pessoa que está dormindo e para de respirar durante a noite. Isso pode levar à morte súbita. Doenças psicossociais, a gente sabe que o obeso tem uma incidência maior de depressão e transtorno de ansiedade. E câncer, hoje já tem uma relação comprovada de mais de 13 tipos de câncer com a obesidade. Aquela pessoa que está dormindo e para de respirar durante a noite, isso pode levar à morte súbita. Doenças psicossociais, a gente sabe que o obeso tem uma incidência maior de depressão e transtorno de ansiedade. E câncer, hoje já tem uma relação comprovada de mais de 13 tipos de câncer com a obesidade. Então, a obesidade não é só uma questão estética, né? Não é só, eu estou acima do peso, vou trocar o número da minha roupa. Não, ela está associada também à questão de saúde também. Só para finalizar nossa conversa, nosso tempo infelizmente é curtíssimo. Para a gente finalizar o bate-papo aqui, dá para sair da obesidade? Dá para controlar a obesidade, doutor? O que a gente faz com quem já está obeso, por exemplo, não quer chegar a essas doenças, ao câncer, enfim? O ponto mais importante é você reconhecer na sua vida o que está errado na sua vida, né? Você parou de fazer exercício, você aumentou o consumo de alimentos mais calóricos. Não existe uma dieta para a obesidade. Às vezes a gente vê pessoas fazendo dietas radicais, dietas de muito baixo valor calórico. Aquilo não é sustentável. A pessoa tem que identificar o que precisa ser mudado na sua vida, mudar o estilo de vida. E, em alguns casos, a obesidade merece tratamento medicamentoso. Então, a obesidade não é só uma questão estética, né? Não é só, eu estou acima do peso, vou trocar o número da minha roupa. Não, ela está associada também à questão de saúde também. Só para finalizar nossa conversa, nosso tempo infelizmente é curtíssimo. Para a gente finalizar o bate-papo aqui, dá para sair da obesidade? Dá para controlar a obesidade, doutor? O que a gente faz com quem já está obeso, por exemplo, não quer chegar a essas doenças, ao câncer, enfim? O ponto mais importante é você reconhecer na sua vida o que está errado na sua vida, né? Você parou de fazer exercício, você aumentou o consumo de alimentos mais calóricos. Não existe uma dieta para a obesidade. Às vezes a gente vê pessoas fazendo dietas radicais, dietas de muito baixo valor calórico. Aquilo não é sustentável. A pessoa tem que identificar o que precisa ser mudado na sua vida, mudar o estilo de vida. E, em alguns casos, a obesidade merece tratamento medicamentoso, que é no caso das obesidades mais grau 2, que é quando a pessoa já tem um IMC acima de 35. E quando tem uma obesidade grave, que é acima do IMC de 40, existe a cirurgia bariátrica. Mas o mais importante é a pessoa identificar o que está de errado na sua vida e procurar mudar, porque a obesidade é uma doença crônica. Não existe um tratamento, no caso das obesidades mais grau 2, que é quando a pessoa já tem um IMC acima de 35, e quando tem uma obesidade grave, que é acima do IMC de 40, existe a cirurgia bariátrica.
Mas o mais importante é a pessoa identificar o que está de errado na sua vida e procurar mudar, porque a obesidade é uma doença crônica. Não existe um tratamento, não existe uma cura para a obesidade, existe um controle. Doutor, obrigada pela sua entrevista e por Obrigado. esse alerta aí para todo mundo que está assistindo em casa Tá. sobre a obesidade. Bom dia para o senhor. Bom dia. Até a próxima.